A graça e a paz a todos do canal Gerando Vida com a irmã Patrícia. Hoje nós vamos mergulhar numa história muito linda, a qual vamos meditar no livro de Jó. E eu quero dizer para vocês que estão agora me ouvindo, que nós precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias, em todas as nossas dificuldades, em todo instante, independente do que nós estamos vivendo ou não. Mas a nossa esperança não tem que estar naquilo que estamos passando. Tem pessoas que nesse momento que estão me ouvindo, que estão passando por dificuldade em seu casamento. Tem pessoas que estão passando por luta financeira. Tem pessoas que estão desempregados mesmo, no aluguel, doentes, enfermos. Mas eu quero te dizer que todas essas coisas que você está vivendo agora, mesmo nesse desemprego, mesmo nesse sofrimento em seu casamento, com esse vício aí do seu marido, do seu filho, da sua esposa, mas eu quero te dizer que há solução. E a solução é Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Se você se chegar a Jesus, mesmo com todas as suas limitações, mesmo com todos os seus cansaços, com suas dores, com as suas dificuldades, mas em nenhuma dessas coisas você vai ser frustrado. Mas eu quero levar vocês a meditar na palavra de Deus, e vai estar no livro de Jó. Eu quero ler o primeiro capítulo de Jó, para vocês entenderem o que eu quero dizer, que por isso que nós temos que nos achegar a Jesus Cristo. Nós não podemos estar fora dele, da presença dele. Nós não podemos estar fora da congregação, porque se mesmo eu estando dentro da congregação, os problemas podem vir até a mim. Como Jó, a gente vai ver a história de Jó. Analise a história de Jó. Jó, no capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Olha as qualidades de Jó. Jó era reto, era íntegro e ele se desviava do mal. Mas a Bíblia vai dizer que Jó tinha filhos e filhas. Ele tinha 3 filhas e 7 filhos. Ao todo, Jó tinha 10 filhos. Jó era próspero, ele era muito rico, um homem riquíssimo do Oriente. Então ele tinha tudo. Ele tinha família bem-sucedida, ele tinha paz, ele era temente a Deus. Mas Satanás, que não gosta da gente, que às vezes você fala assim, eu estou passando por esse problema, essa luta, é meu marido, é meu filho, a culpa é dele. Não, a culpa não é dele não. Quando nós entendemos que nós temos um adversário que não é nosso marido, não é o nosso filho, não é a nossa esposa, não é o nosso vizinho, não é a enfermidade, a gente entende como combater no mundo espiritual. E Jó, ele tinha tudo. Ele tinha uma boa família, ele tinha bens materiais, ele tinha tudo. Só que o diabo colocou o olho nele e falou para Deus. Você analisando aqui mais um pouquinho, você vai decorrendo aqui a palavra, aí o diabo vai chegar para Deus e vai falar: sabe por que Jó te serve? Porque ele tem tudo. Ele tem família, ele tem bens, ele é próspero, tudo que ele coloca a mão prospera. Aí Deus virou para o diabo e disse assim: não, Jó não me serve pelas coisas que eu dou a ele. Jó me serve porque ele me ama, ele é íntegro. Aí o diabo fez um desafio para Deus: se o Senhor tocar na família dele, ele vai se desviar. Aí Deus foi e permitiu. Vai lá e toque. Mesmo assim, Jó continuou rente, servindo a Deus. Não blasfemou contra Deus, perdendo seus próprios filhos. E a Bíblia vai contar que todas as vezes que os filhos de Jó davam banquete na sua casa, Jó, prudentemente como pai que velava pela sua casa, o guardião da sua casa, ele ia e sacrificava pelos filhos, para que se os filhos tivessem falado algo ou desagradado a Deus, ele sacrificava em prol dos filhos, porque Jó tinha medo dos filhos pecar contra Deus. E aí ele sacrificava, ele orava a Deus e oferecia holocausto para o Senhor. Mas chegou uma hora que o diabo tocou no filho dele, matou. Deus permitiu. Jó continuou firme com Deus. Depois o diabo volta e fala: mas ele está prosperando, ele tem tudo. Aí Deus vai falar: então toque nos bens dele. Aí Deus vai falar para o diabo: mas não toque na alma dele. Por que eu estou te falando isso? Que nós cristãos, nós não somos super crente. Nós não vivemos numa bola de neve protegidos, não.
Se eu sou uma cristã, se eu sirvo a Deus, eu tenho que continuar buscando, porque os problemas vão vir para quem serve e para quem não serve. Mas a diferença é que quando os problemas vêm na minha vida, quando os problemas vêm na vida de Jó, ele sabia onde correr, ele sabia onde recorrer. Ele sabia que ele servia um Deus que, mesmo ele sendo provado, ele poderia ter uma resposta de Deus e sair daquela situação. E a Bíblia vai relatar que os amigos de Jó vieram questionar ele e falaram para ele: você está assim, é culpa sua, você deve ter blasfemado, você deve ter feito algo com Deus. E começou a falar um monte de coisa com Jó. E eu lembro que quando eu estava passando pelo meu deserto, pessoas vieram até a mim e falaram que eu estava com problema e era demônio. E eu fui para o meu quarto de oração, tinha chegado do monte, e Deus, eu sou dizimista, eu te sirvo, eu vim de dentro de mim, da minha alma, e falei para Deus: Senhor, se há demônio em mim, se há algo que não lhe agrada em mim, que eu não sou perfeita, me mostre, porque eu vou para o monte, eu oro, eu trabalho na tua obra, eu tenho feito tudo, Senhor, ao que diz a palavra, para não desagradar o Senhor, mas eu continuo no deserto e as pessoas estão falando, blasfemando, dizendo que eu estou com algum problema espiritual, que não está normal. Aí eu chorei a madrugada nos pés do Senhor e falei para Deus: me mostra se eu estou errada. Fui eu fazendo a faculdade, não podia congregar na noite, e na minha igreja não tinha culto nesse dia que eu estaria na faculdade. Aí fui para o círculo de oração das irmãs, aonde eu sempre ia no círculo de oração. E chegando lá, eu não falei nada com ninguém, só falei com Deus no meu quarto de oração. Falei: Senhor, me mostre se realmente eu estou com algum demônio, com algum problema, o Senhor me mostre. Porque eu quero me libertar se há algo em mim. Porque já tinha 3 anos que eu estava passando por muita luta, muita dor, muito sofrimento, e as pessoas me criticavam. Os meus amigos que diziam, se o meu amigo vinha, falava uma coisa: você não tem R$1, você não tem R$40 para ir em tal lugar. E eu dizia: eu não tenho. Aí eles pensavam: ela está mentindo. Então assim, eles não acreditavam que eu estava passando por aquela luta, porque parece assim que os olhos deles ficavam cegos. Só eu via a dor que eu estava passando e eles queriam resposta, só que eu não tinha resposta para dar. E aí eu fui para minha oração, para o meu quarto de oração, fiquei a madrugada toda chorando e falando com Deus: Senhor, me mostra onde eu estou. Aí eu levantei, fui para o círculo de oração orar com as irmãs. Chegando lá, Deus falou que o que eu estava passando não era o diabo, que o que eu estava passando era pelo propósito que Deus tinha na minha vida, que Deus tinha me separado para ser uma pregadora da palavra dele. Só que eu não aceitava. Eu não aceitava esse chamado de ser pregadora, de levar a palavra, porque isso era muito... Já sendo uma simples obreira, eu já passava por luta, e imagine receber um cargo tão grande que é da pregação, levar a palavra de Deus. Aí eu recebi essa palavra. Aí foi naquele momento, aí o irmão falava bem assim na ministração dele comigo: você está passando por isso, é por causa do seu chamado, você foi chamada para ser pastora, você é uma mulher de Deus. Deus fechou as portas para você se achegar até Ele, para você ter testemunho, para você ter palavras, para quando Deus te colocar onde Ele quer, você saber a dor daqueles que estão sofrendo. E realmente isso é verdade, que se hoje eu sentar para aconselhar qualquer pessoa, eu já passei por aquilo. Eu já passei por aquilo, suponhamos, se uma pessoa vier falar de traição, eu já fui traída. Se uma pessoa vinha falar de dor financeira, eu já passei por dor financeira. Se vir falar de fome, eu já passei por isso. Se vir falar de enfermidade, eu já passei por isso. Então assim, eu já passei por muitas coisas. Então assim, Deus estava escrevendo o meu testemunho. Só que naquele momento que você está passando por aquilo, você começa a questionar. E eu fiz como Jó. Jó, quando os amigos dele foi até ele começou a questionar e dizer para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que disso, por que daquilo? E Deus estava em silêncio. E muitos dos meus questionamentos nas madrugadas com Deus não me respondia. Deus estava observando eu conversando, mas quando eu passei a parar, quando aquele homem falou comigo que a luta que eu estava passando não era demônio, que a porta quem tinha fechado era Deus, porque Ele estava trabalhando em minha vida, eu parei de perguntar a Deus. Porque as pessoas, muitas das vezes, os próprios cristãos que estão do nosso lado, ao invés de nos ajudar, eles nos atrapalham. Que eles começam a querer achar
querer que nós achamos o problema. Por que estamos passando por isso? Por que está acontecendo isso? Por que você está doente? Por que você está passando por essa luta? Por que você não tem dinheiro? Por que você está doente? Então eles começam a colocar dúvida na mente da gente, que a gente começa a questionar para Deus. E Deus, nessa hora que a gente começa a questionar para Ele, Ele fica em silêncio. Isso aconteceu. Foi quando eu parei e comecei a louvar. Eu cantava 24 horas por dia. Madrugada eu cantava. De dia eu cantava. E comecei a ficar tranquila. Foi quando Deus mudou meu cativeiro. Quando eu vim entender o propósito de Deus estar em silêncio. E comecei a entender o porquê. Porque enquanto Jó estava questionando, e os amigos de Jó estavam ali falando para Jó o porquê que ele estava daquela forma, querendo entender o porquê que Jó tinha perdido filhos, Jó tinha perdido os bens materiais, Jó tinha perdido tudo. E eles não estavam entendendo, e Jó também não estava nem um pouco entendendo. Mas o propósito de Deus estava ali nítido, que Deus tinha algo para entregar para Jó. E se você for lá no Jó 39, vamos lá para você ver o que Jó vai dizer aqui. Jó 39. Mas agora eu sou a sua canção e lhe sirvo de provérbios. Isso aconteceu comigo. Muitas pessoas, quando você está passando por sua luta, sua dificuldade, muitas pessoas vão fazer isso, ó. Vão ficar felizes, olha lá, ó, caiu. Olha lá, ó, tá fracassada. Olha lá, suponhamos que você é dona de um mercado, o mercado dela tá vazio. Eles vão aplaudir. Mas não sabendo que aqueles que te aplaudem hoje porque você está passando por uma dificuldade que não entende, mas lá na frente eles vão ter que ver que Deus mudou seu cativeiro, como a palavra de Deus vai dizer que quando Jó entendeu o porquê que ele estava passando por aquela luta, quando ele parou de questionar Deus, quando os amigos dele parou de perturbá-lo, de questionar, Deus foi lá e mudou o cativeiro de Jó. E o que Deus fez? Eu acho lindo lá em Jó 42. Eu vou ler com vocês só para vocês verem. Jó se humilha perante Deus e dá glória. É o que nós temos que fazer. Tu tá passando por luta? Dê glória. Tá passando por uma enfermidade? Dê glória. As portas se fechou na vida financeira? Dê glória. Porque não vai ser para sempre esse problema. Mas a diferença é, Jó era íntegro, ele era um homem temente a Deus e servia a Deus. E você, que está passando por essa luta aí, você é íntegra e serve a Deus? Se você é essa mulher, esse homem, pode ter certeza que Deus vai mudar seu cativeiro. E se você está começando agora na caminhada, ou vai começar, Deus tem poder de mudar seu cativeiro. Mas não fique questionando por que você sofre, por que as coisas estão ruins, não. Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Deus tem sua maneira de nos ensinar. Hoje mesmo eu estava conversando com minha amiga Isabel, e eu falei para ela, ela falando para mim que muitas das vezes o problema não é o marido, não é o filho. O problema muitas vezes é nós que somos o problema. Porque a luz da minha casa sou eu. Então se eu estou olhando com os olhos escuros, eu vou enxergar a treva. Mas se eu estou olhando com os olhos espirituais, eu vou enxergar a luz. Então assim, muitas vezes Deus vai colocar pessoas no nosso caminho difíceis para nos lixar, para arrancar as cascas, para arrancar as imperfeições, para arrancar a dureza, para tirar de você as incredulidades, o orgulho, que tem crente orgulhoso, tem pessoas orgulhosas. Não, eu não vou perdoar porque eu estou certa, eu não vou... Mas muitas vezes você vai estar errado. Deus permite pessoas difíceis no nosso caminho para nos tornar limpo, para que nós venhamos entender que eles estão sendo usados para nós chegarmos a Deus. E isso acontece muitas das vezes, quando eu estou ali me sentindo no alto, no áudio, como eu disse com a irmã Isabel, estou certa. Aí ela, não, você está errada, olha para si. E eu fui analisar, realmente eu sou o problema. Eu tenho que estar sempre buscando Deus uma solução, não levando problema. Eu já estou num nível elevado com Deus, de ouvir Ele falar comigo, então eu tenho que ser solução, eu não tenho que ser problema. Eu não tenho que apontar o dedo para quem está passando um problema, eu tenho que trazer solução, porque eu ouço Deus falar. Então assim, quando você ouve Deus falar, você tem que ser solução. E muitas pessoas ouvem Deus falar, mas está levando um problema. Está achando que o marido não se converteu, que é culpa dele, mas Deus está tratando assim como estava tratando com Jó. O problema não era a perca, o problema não era a dificuldade que Jó perdeu tudo. É porque Jó, ele ouvia Deus falar,
Mas quando ele passou pela luta, quando eu passei pela luta, eu não só ouvia, porque antes de passar pelo deserto, eu nunca tive a experiência de ouvir Deus falar comigo. Eu recebia recados, como esse homem veio falar comigo. Eu orava e Deus não ouvia Deus, porque eu estava sufocada de tanto problema. Mas quando eu passei pelo meu deserto, quando eu me calei, quando eu deixei Deus tratar comigo, eu comecei a ouvir a Deus. Foi como Jó. Aqui você vai ver, olha aqui, no Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui ele vai dizer no 3: quem é aquele que diz que tu sem conhecimento encobre o conselho? Porque assim falei do que não entendia, coisas para mim que eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensina como o ouvi, dos teus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó só começou a entender, porque ele vai dizer aqui: eu falava de coisas que eu não entendia. Eu falava com o Senhor, mas eu não entendia o que eu estava falando. Da mesma forma era eu quando estava no deserto. Eu falava, as pessoas vinham no meu ouvido, falava, e eu chegava para Deus e falava tudo que elas falavam comigo. Mas Deus estava nem aí pelos meus questionamentos. Ele só estava observando, esperando eu desvaziar tudo que eu já não tinha mais, eu já não tinha nem onde recorrer. Quando eu perdi todos os meus argumentos, quando eu perdi todas as minhas questões, quando eu perdi tudo que eu já tinha direito, foi como Jó, quando ele já não tinha mais o que fazer, quando os amigos dele calaram, foi quando Deus entrou no negócio. E Deus falou, aí Jó vai dizer: eu falei do que eu não entendia, mas agora eu só não ouço, eu vejo. Ele já estava ouvindo e falando com Deus. O seu deserto é para isso. Não é para você questionar. Deus está te pulindo. Deus está te moldando nesse deserto. Deus está colocando pessoas difíceis no seu caminho para te ensinar, para te lapidar, para te transformar, para fazer você crescer espiritualmente. Mas quando você entender isso e parar de questionar, Deus vai te abençoar. Quando você começar a orar pelos aqueles que te perseguem, Deus vai te abençoar. Eu já contei aqui no canal um testemunho da vez que meu pai estava com amante, que eu tinha ódio daquela mulher. E quando Deus falou comigo: olha, ore por ela, porque se você orar por ela se convertendo, ela era seu pai. E eu parei de orar para meu pai e eu comecei a focar nela. E depois eu fiquei sabendo, pessoas vieram até mim e falaram: ela se converteu, ela casou com um homem, hoje ela está com um homem que é dela, que não tinha impedimento. Então assim, quando nós paramos de olhar para o problema e começamos a buscar da forma certa, Deus age. Talvez você é essa mulher aí, que está me ouvindo agora, que está com problema no seu casamento, que está com o seu marido nas drogas, na prostituição, bêbado, chega em casa bêbado, e você começa a brigar com ele. Não adianta brigar com ele. Quanto mais você brigar com ele, mais ele vai beber. Mas quando você se calar e começar a agir da forma certa, como assim, irmã? Você se aliar a Jesus Cristo. Primeiro passo para vencer esse problema, você tem que congregar. Você não pode ficar só no YouTube, nas mensagens. Claro que isso é um portal para você, mas não pode ser só aqui. Você tem que estar junto com o corpo, ligado ao corpo de Cristo, para que você venha crescer espiritualmente, para que você venha ter argumentos espirituais para vencer sua batalha. E aí Deus vai salvar seu marido, vai salvar sua esposa, vai salvar seu filho, vai te dar cura, vai te dar saúde, quando você se alinhar a Deus. Quando você não falar assim, tem pessoas também que tem que entender muitas coisas também, que às vezes a pessoa está doente e ela começa a aceitar a doença. Vou falar uma doença muito, que é tem muitas pessoas que têm ela. Fulano, aí a pessoa fala: eu tô com diabetes. Fulano, minha diabetes. A diabetes não é sua. Ela não é sua. Mas quando eu abro a boca dizendo que a diabetes é minha, ela se torna minha. Mas eu tenho que repreender o modo que eu converso. Então eu tenho que falar: não, a diabetes não é minha, eu já estou curada pelas pisaduras de Jesus. E declarar isso no nome de Jesus. Não, eu não estou doente. O Senhor já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Mas nós declaramos coisas ruins na nossa vida e esquecemos de declarar as coisas boas. E aí Deus vai dizer aqui. Aqui nós vamos agora para o 7, 42, 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras,
a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto ao meu servo Jó. E aí Deus vai se irar contra os amigos de Jó. Nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos dar conselho a um servo do Senhor, porque muitas das vezes nós estamos achando que nós estamos falando certo com eles e nós estamos errando. Tem pessoas que, em vez de dar conselho do bem, vem perturbar, vem tirar a paz, vem acusar, como isso aconteceu comigo. Quando eu estava no meu deserto, vieram dizer que eu estava com demônio, vieram dizer para mim que eu estava numa situação complicada. E hoje, analisando certas pessoas que falaram comigo, nem na igreja não está servindo a Deus, porque falaram do que não sabia. Eu estava sendo tratada por Deus, eu estava no deserto servindo a Deus, mas acusava dizendo mesmo, você está com demônio, todo mundo está prosperando e você não. E eu ficava triste, porque eu olhava para mim, eu analisava a minha vida espiritual com Deus, eu não estava com demônio. Eu estava orando, indo para o monte, e minha pastora não ia me levar para o monte se eu estivesse com demônio. E então assim, aquilo me perturbava, e aqui diz que a ira do Senhor caiu sobre os amigos de Jó. E aqui você vai ver no 8 que Deus vai dizer aqui para eles: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide a meu servo Jó e oferecer holocausto por vós. Aí Deus vai dizer assim: vai até Jó, pegue 7 bezerros e 7 carneiros, que Jó vai sacrificar por vocês, e vocês vão ser perdoados, porque a minha ira vem sobre vocês, sobre o amigo de Jó, porque falaram que não sabia. Jó está sendo provado por Deus, não por ele ter pecado, mas porque Deus permitiu, para mostrar para o próprio Jó que ele é um servo do Senhor, que independente dele ter riquezas ou não, ele continua servindo a Deus. Esse dia uma amiga me questionou sobre o canal. Eu até fiquei triste na hora, porque tem pessoas que falam assim: tá indo pro YouTube porque vai ficar rica, porque quer dinheiro. Não. Sabe por que as pessoas vêm pro YouTube pregar? Para ganhar almas. É simples isso, é simplesmente isso. Porque é um canal onde muitas pessoas podem ser alcançadas. Às vezes você não vai ser alcançado, a pessoa não vai ser alcançada pelo grande pregador, mas vai ser alcançada por uma pregação pequena como essa. Aí a pessoa, tá no YouTube porque quer ser rica, porque quer viver em mansão. Não. Porque quando você dá a sua cara, quando você passa pelo deserto, você dá a sua cara na internet, porque você já foi provado. O dinheiro já não faz parte da sua alegria. O dinheiro já não faz parte daquilo que você deseja. O dinheiro é muito, muito pouco do que você quer. Você vive com pouco e você é feliz. É como o pastor Luiz Hermínio falou. Ele hoje não precisa de dinheiro. Dinheiro não faz parte. Porque antes ele queria muito e hoje para ele tanto faz ter como não ter. O que ele precisa é a graça de Deus, é isso que ele tem. E eu entendo o que ele falou. Porque quando eu fui para o deserto, Deus me tirou tudo. Permitiu que eu perdisse dinheiro, perdisse cliente, perdisse tudo. Mas hoje eu não sinto falta disso. Sabe o que me faz falta? É a presença de Deus. Se eu vou ficar rico ou pobre ou não, eu vou continuar servindo a Deus. Se Deus me colocar no deserto ou não, eu vou servir a Deus. Porque eu entendi que mais importante do que tudo que eu tenho é Jesus Cristo. Eu posso perder tudo, mas o que eu não posso perder é Jesus Cristo. Eu não vim para o YouTube para ficar rica, para ter prosperidade. Eu vim para o YouTube para quando eu estiver andando na rua, você disser assim: olha lá, irmã Patrícia. Irmã Patrícia, obrigado. Eu era uma drogada, eu era uma prostituta e hoje eu sou uma serva do Senhor. Para que riqueza melhor do que isso? Você ouvir pessoas dizendo: eu fui curada através de uma pregação que Deus te usou. Você andar, quando Jesus te chamar, Jesus falar: olhe para trás. E você vê multidões de pessoas que você pregou e elas estão no céu por causa de uma simples mensagem. Então o intuito da pregação é esse, o intuito do canal Gerando Vida é esse. É pregar para que vocês sejam salvos. É pregar para aqueles que conhecem a palavra, às vezes estão entristecidos, e ouvir uma mensagem como eu ouvi, que eu estava triste, sentindo que eu estava já perdida, quando alguém veio da parte de Deus e me deu um recado de Deus. É isso, é para isso que existe o canal. Existe pessoas sérias, sim. Existem pessoas de Deus, sim. Existem pessoas que são usadas por Deus, sim. Mas também existem aquelas que não são usadas. Mas a Bíblia diz que a ave que dá fruto, ela prospera. E a que não dá fruto, ela vai morrer. Se esse canal não for de Deus, ele vai morrer. Se ele for de Deus, ele vai crescer. Independente de quem acha ao contrário ou não, eu não importo das críticas, não importo das pedras. Foi como uma serva me disse: se você está recebendo pedras,
Ela me disse bem assim, se um cristão está recebendo pedradas na árvore, é porque tem frutos. Você joga pedra ou você lança um pau para arrancar uma fruta se aquela árvore não tiver frutos? Não. Muitas vezes você está sendo pedrejado porque está dando frutos. Mesmo que seja pouco, aparentemente, aos olhos nossos. Mas é suficiente para que as pessoas te veem. E muitas vezes é como Satanás. Ele viu Jó. Ele viu a prosperidade de Jó. E ele se usou de malícia querendo enganar o próprio Deus. Mas a Deus não se engana. Por isso que eu estou te falando, a Deus não se engana. Se esse canal Gerando Vidas é para a glória de Deus, ele vai continuar gerando vidas. Senão ele vai parar. Ele vai parar no meio do caminho. Mas aqui diz, para nós finalizarmos a nossa palavra, o que Deus vai dizer para Jó. Orarás por vós, porque deveras que ele aceitarei, para que vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim. Era para os amigos de Jó falar de Deus, mas ele está acusando Jó. O que era reto como o meu servo Jó. Então, aí eles foram, e no 10 vai dizer o quê? Aí depois que ele sacrificou, Jó orou pelos seus amigos, Jó abençoou seus amigos, o que acontece? Deus vai e muda o cativeiro de Jó. E aí Jó vai ter tudo em dobro. Riqueza em dobro. Jó vai ter filhos em dobro. Porque uma coisa que eu quero dizer para você. Jó ele não perdeu filhos. Quem recolheu os filhos de Jó foi Deus. E muitas pessoas estão aí chorando porque perdeu um ente querido. Você é egoísta. Você é um egoísta. Porque se seu filho, a sua filha está no céu, você é uma tremenda egoísta. Ou um tremendo egoísta. Você está dizendo para Deus que Deus errou em levar seu marido, seu filho, a sua filha. Deus nunca erra. Deus te emprestou sua mãe. Deus emprestou seu filho. Deus emprestou seu marido, a sua esposa. Por que você está chorando? Se ele não morreu, você sabe que você só perde alguma coisa que você não sabe aonde está. Suponhamos, eu tenho essa caneta aqui. Eu guardo ela na minha gaveta. Eu não perdi ela. Mas se essa caneta se perde e eu não sei onde ela está, é diferente. Mas quando um servo do Senhor é recolhido por Deus, você sabe que naquele grande dia, quando Jesus vinha às nuvens, ele vai ressuscitar e ele vai subir ao céu. Então você não perdeu. Você devia estar feliz que Deus chamou o seu esposo, sua esposa, ou sua mãe, ou seu pai, seja quem for, para o céu. E aqui diz, para finalizarmos, que ele teve tudo em dobro. E aqui vai dizer no 42:7, então morreu Jó, velho e farto de dias. Assim será com nós. E Jó foi bem sucedido em todas as coisas. Agora eu quero orar por você, que essa é a palavra de Deus para nosso coração hoje. Mas eu quero fazer uma breve oração para você que está aí chorando, que está deprimido, triste, porque perdeu tudo, porque está passando por um grande deserto em sua vida financeira ou espiritual, no seu casamento. Mas eu sei que Deus tem poder. Assim como Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus vai mudar a sua situação, no nome de Jesus. Então, se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, vamos orar do mesmo jeito, em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Sei, Deus, que é muito difícil passar pelo deserto. Sei, Deus, que é muito difícil perder família, perder bens, perder casa, dinheiro. Mas eu sei que quando nós servimos ao Senhor, essas coisas, Deus, são coisas que a gente conquista depois, o Senhor nos dá de volta. Porque o Senhor disse na Tua palavra, Deus, aqui está escrito, o Senhor deu tudo em dobro para Jó. Quando Jó começou, Deus, a ter um entendimento, quando Jó começou a ouvir o Senhor, a ver o Senhor, quando ele começou a entender, Deus, o que estava acontecendo, quando ele começou a orar por aqueles que perseguiam ele, Senhor, foi quando o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Senhor, eu coloco essa mulher, esse homem que está orando comigo agora, que está passando por um deserto financeiro, Senhor, as portas se fechou para esse homem, para essa mulher, mas eu creio no nome de Jesus, Senhor, o Senhor vai mudar esse cativeiro, esse homem vai arrumar um emprego, essa empresa, essa loja vai prosperar. Os clientes vão voltar para esse homem, para essa mulher, Senhor. Porque o Senhor vai mudar, Senhor, a sorte desse homem, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu coloco, Senhor, esses que estão orando agora, que estão enfermos, Senhor, precisando da cura, da libertação. Em nome de Jesus, cura esse homem, cura essa mulher, Senhor. Senhor, tira esse cativeiro, Senhor, de tristeza, de dor, de perca. Que esse homem, essa mulher venha se alinhar ao Senhor, Pai, a Tua palavra.
Dê força para aqueles que ainda não estão indo congregar, Senhor. Dê força para aqueles que estão, Deus, abatidos, Senhor, sem saber o que fazer, só perguntando, questionando, por causa de que perdeu isso, por causa de que as coisas não estão dando certo para eles, Senhor, por que perdeu o marido, por que não dá certo com A, com B, por que casa hoje, amanhã já não dá certo, Senhor, abre os olhos espirituais dessa mulher, desse homem, Pai, para que eles venham crescer, Senhor, espiritualmente, para que eles venham entender, Senhor, que tudo há um propósito, Senhor, em nossas vidas. E o Senhor faz parte, Senhor, desse propósito, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, envia teu poder, Senhor. Envia tua glória sobre essa casa, meu Deus, em nome de Jesus. Para que esse homem, essa mulher, Senhor, saia desse problema e comece a enxergar pelos olhos espiritual. Porque quando ele se alinhar ao Senhor, Pai, quando ele se alinhar ao Senhor, o Senhor vai mudar o cativeiro deles. E a toda sorte de bênção será sobre a casa deles, sobre a família deles. E eles vão prosperar, Senhor, eles vão ser bem-sucedidos, eles vão ser abençoados para a tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu quero te pedir, procura a igreja mais próxima da tua casa e vai visitar essa igreja, faça um propósito com Deus. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode transformar a sua vida espiritual, sua saúde, trazer paz para você, trazer paz para a sua família. Mas dê o primeiro passo de servir a Deus. Dê o seu primeiro passo de adorar o Senhor, e essas coisas vão ser acrescentadas, porque a palavra de Deus diz que temos que buscar o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Então eu quero te pedir mais um favor: divulgue o vídeo, compartilhe para as suas redes sociais, compartilhe para os seus familiares e amigos, compartilhe também, se inscrevendo também, inscreva pessoas para estar me ajudando na pregação do Evangelho. E se você se sentir à vontade, vá para a Bíblia e medite na palavra de Deus. Não se sentir à vontade, você tem que se esforçar. Eu tenho que me esforçar e ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra do Senhor. Esse é o recado de Deus para nosso coração. Até nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, para a glória dele, em nome de Jesus.